Salmo de número 78, verso 23. Aleluia. Abra comigo aí. Salmo 78, verso 23, diz assim a palavra de Deus: Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fala comigo, abriu as portas dos céus. Mais uma vez, abriu as portas dos céus. Só vocês, 1, 2, 3 e... Abriu as portas dos céus, que significa céus abertos. 2021 é o ano dos céus abertos sobre a tua vida. Ah, pastor, está difícil, é complicado, é tanta coisa acontecendo. Ei, quem define algo em nossa vida não é o ambiente desta terra, mas é o favor de Deus sobre as nossas vidas. E este ano é o ano do favor de Deus, é o ano dos céus abertos, é o ano que nós vamos ser surpreendidos por aquilo que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Olha, então, abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhe deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele a comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como uma poeira, e voláteis como a areia dos mares. Aleluia! Quando o céu se abre, vem a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Vem o maná dos céus, vem a carne. Já viu falar sobre isso? Chover carne dos céus. É o que aconteceu com aquele povo, e é o que Deus vai fazer nas nossas vidas neste ano de 2021. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, aplaude a Ele, glorifique, exalte ao nome de Jesus. Vai lá, igreja! Oh, meu Deus do céu! Pode se assentar. Irmãos, que coisa tremenda isto. Céus abertos. Pegue aqui essas revelações. Quando o céu se abre, vem o maná, a provisão. O que é o maná? A história nos conta que aquele povo que estava no deserto, peregrinando, marchando pelo deserto, eles não tinham como plantar. Primeiro, que o deserto não dava para plantar. Segundo, que eles estavam em rumo à terra prometida, não estavam estabelecendo morada. 40 anos no deserto. Então Deus sustentou aquele povo com este alimento, o maná. E o que era exatamente o maná? Na madrugada, nas noites, descia do céu como se fosse um orvalho, caía sobre as rochas, sobre superfícies, ia formando uma camada, e era como se fosse um pão sírio, né? Aquele pão fininho, né? Tipo uma panqueca, alguma coisa assim. E aquilo ali era o alimento que eles precisavam, que sustentavam eles durante o dia. E era interessante que o maná, a palavra maná no hebraico, surgiu por quê? Porque o povo de Israel chegou e viu aquilo, não entendia, veio a ordem de Deus que era o alimento, mas eles não sabiam o que era, de onde vinha, porque se formava nas madrugadas. Aí eles perguntavam, o que é isso? E o que é isso? Esta expressão em hebraico é exatamente maná. Maná significa o que é isso? E aqui eu já libero a primeira palavra sobre a tua vida. Quem tem fé vai receber aí. Talvez você não entenda. Aquele povo não estava entendendo o que é isso, mas era provisão. Talvez você não entenda o que está acontecendo nos dias de hoje. Talvez você esteja perguntando, o que é isso, Deus? Esse negócio de pandemia, esse negócio de máscara, esse negócio do coronavírus, a crise para todo lado, o que é isso? E Deus fala, não se preocupa, porque eu te entrego agora a tua provisão. Sou eu que te sustento. Fica firme, mesmo sem entender, receba a minha provisão. Amém, igreja? É o que Deus faz, nos sustenta. Há um céu aberto que traz a provisão.
Tem uma frase, se eu não me engano, do C.S. Lewis que diz: há um céu aberto num quarto fechado. Aqui, irmãos, te entrego mais uma preciosidade, mais uma revelação de Deus. Eu te disse que o maná, ele era formado nas madrugadas, nas noites. Quando chegava de manhãzinha, eles iam lá e estava lá antes que o sol nascesse, porque no momento que o sol nascia, derretia o maná, ele tinha que buscar antes que o sol nascesse, mas ele era formado nas madrugadas, nas noites, aonde ninguém via, no secreto da madrugada. Eu te digo em nome de Jesus, o teu sustento, ele é formado neste lugar aonde ninguém vê. É o tempo a sós com Deus, quando você fecha a porta do teu quarto e derrama o teu coração diante de Deus, ali é formado o teu maná. São nas madrugadas da tua história, aonde parece que ninguém está te vendo, mas o Senhor te vê no seu secreto, e Ele te responderá, e vai trazer o maná que vai te sustentar nos dias de hoje. Está entendendo, igreja? É tanta coisa preciosa, é tanta promessa. Receba aí em nome de Jesus. Irmãos, Ele gera nas madrugadas, aonde ninguém vê. É gerado em nós, no nosso tempo a sós com Deus, aonde ninguém vê. Fecha o teu quarto, né? Entra lá, fecha a porta, no secreto, na madrugada. É interessante que o maná, ao nascer do sol, ele era desfeito, ele derretia. Tinha que buscar antes do sol nascer. Deixa eu te falar, já que eu estou falando sobre o TSD. O TSD, às vezes, eu creio que tem que ser realizado antes das tuas atividades. O sol nascer significa começar a trabalhar, começar a produzir antes disso. Por quê? Porque quando o sol nascia, derretia o maná. Se você começar a se envolver com as suas atividades, o seu dia, deixar o sol nascer, ele vai derreter aquele tempo. Quando você vê, você fica tão enrolado durante o dia, tanta coisa, que você vai terminar o dia e vai falar assim: não, hoje eu não consegui fazer o TSD, hoje não teve tempo. Mas por quê? Porque as tarefas do dia consumiram, derreteram o maná, derreteram aquele teu tempo com Deus. Então, antes do sol nascer, busca a Deus. Outra característica do maná é que ele não deveria ser guardado para o outro dia, porque ele literalmente apodrecia, fedia. Ele não servia, ele estragava se tentasse guardar para outro dia. A tua vida com Deus tem que ser diária. O alimento que você recebeu ontem já não te sustenta hoje. Hoje você precisa de um novo maná. Busque ao Senhor, que Ele tem alegria e Ele vai descer sobre a tua vida. O pão nosso de cada dia lhe será entregue todos os dias. Ah, pastor, mas eu não tenho... É dessa forma que funciona. Aí aqui eu quero ir pegar um pouquinho pesado. Lá em Êxodo capítulo 16, no verso 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Olha aí tudo que eu falei já. Para que eu ponha, olha o que está escrito, vou até ler contigo aqui. Para que o Senhor Deus está falando, eu o prove se andas em minha lei ou não. O maná trazia o sustento, mas o maná vinha junto com a obediência. E através do maná, Deus conhecia o coração do seu povo, se andava segundo a lei ou não. E aqui, irmãos, o maná representa a nossa busca diária pela presença de Deus, como eu disse, o TSD, como eu disse, você ter o teu tempo de oração diante do Senhor. E exatamente esta busca diária pelo maná, pela presença de Deus, é onde nós somos provados.
Aquele que diz assim: ah, pastor, a minha vida é muito corrida, eu venho na igreja e eu já sou abençoado domingo à noite, recebo uma palavra que sabe, me motiva, eu fico emocionado, e enfim, aquilo é tão maravilhoso, mas de segunda-feira até sábado, eu estou trabalhando, eu estou na correria da vida, não tenho tempo para isso. Ei, deixa eu te falar o que a Bíblia está dizendo. Pela busca diária, você revela o teu coração. Revela quem está em primeiro lugar na sua vida. Revela se você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Se Deus está no trono do teu coração. É através do maná que Deus provava o seu povo. É através do teu desejo e da tua sede pela presença de Deus, e esse desejo, sabe, diariamente de fechar a porta do seu quarto e entrar em oração e receber o alimento dos céus, o seu maná daquele dia, é que Deus conhece aqueles que o amam, aqueles que realmente desejam, aqueles que priorizam. Irmãos, há algo tremendo, há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Viva isso, irmãos. E ali Deus concede a provisão, ali nós somos moldados pela palavra e pela presença, ali o caráter de Cristo é formado em nós, ali nós vamos nos tornando novamente a imagem e semelhança de Deus, ali nós permitimos que o nosso coração se torne segundo o coração de Deus. Sabe, irmãos, eu estive na semana passada, não estava aqui com vocês. Deus me enviou lá para Belém, estado do Pará, longe. E aí depois que eu cheguei em Belém, eu pensei, agora vamos embora para a igreja. Entrei num carro, mais 3 horas de viagem, fomos lá para o interior, cidade chamada Orém, povo abençoado, lindo demais, mas longe. E lá, o pastor Edilson, que era de lá, eu não conhecia pessoalmente, ele, uns 2 anos atrás, numa convenção nacional de pastores, onde eu pude pregar, onde pude dar a palavra sobre o TSD, ele ouviu esta mensagem do TSD, o tempo a sós com Deus, e ele correu lá na livraria, no conselho, onde tinha o meu livro, e ele comprou um livro, levou para a sua igreja, estudou, começou a viver o TSD. Aí ele queria passar isso para a igreja, ele me ligou, pediu, me manda livros aqui que eu preciso passar essa visão para a minha igreja. Eu mandei uma quantidade de livros para eles. Passou um tempo, ele me liga de novo, pastor, a igreja está incendiada, a igreja está pegando fogo, algo tremendo que Deus está fazendo aqui, e pastores de outras cidades estão vindo aqui para ver o que está acontecendo nessa igreja, e eles querem implantar o TSD lá também. Manda mais livros. Mandei mais uma remessa de livros para lá. E as igrejas em volta todas foram impactadas. E agora o que aconteceu? Ele me ligou e falou assim, pastor, são muitas igrejas, muitas cidades, todas vivendo TSD. A minha igreja, eu já fiz a leitura do livro em 40 dias, que é o TSD, 40 dias de meditação, 3 vezes com a minha igreja. Tem um pastor aqui da região que ele fez 40 dias com oração 24 horas por dia sem parar. Foram 40 dias sem parar de oração na igreja, o povo reunido, um avivamento, o povo está com uma sede de ganhar almas. E ele falou uma palavra que eu achei chave, porque o TSD ativa a pessoa a ganhar almas. Aí Deus me falou, porque o TSD faz o que fez com Davi. Davi, ele tinha o seu TSD lá no deserto ou no pasto com as ovelhas, e ele clamava e ele adorava a Deus. E Deus falou assim, encontrei alguém segundo o meu coração. A intimidade que o TSD gera nos faz sermos como o coração de Deus. E não tem como deixarmos de representar o reino de Deus na terra.
Quem entra nessa intimidade, quem é ativado com a presença, com o maná, representa o reino de Deus na terra. E aqui eu deixo uma palavra para você. Eu estava ouvindo a história nesta semana da rainha Elizabeth II, né? Rainha da Inglaterra. E ela diz a história, está lá na internet, você pode estudar depois, dar uma olhada. Ela tinha uma irmã, uma princesa, que chamava Margaret. Ela já morreu. Uma irmã mais nova, princesa. E esta princesa, um dia, quando a rainha teve que cumprir uma agenda fora do seu país, ela nomeou esta princesa para representar o trono, representar a realeza em várias cerimônias, festas, enfim. Só que esta princesa, e é aí que eu quero usar essa expressão, a coroa não coube na cabeça dela. O que significa? Ela não se comportou como alguém que representava a realeza. Quando ela chegava em alguns lugares, ela faltava de respeito, faltava de educação, ela criava polêmicas, enfim, foi desonrando a realeza. No meio da viagem, a rainha liga e fala: ela não representa mais a realeza, tire ela daí. Quando chegou no ouvido dela, o que ela estava fazendo? E a partir dali, a vida dela se tornou algo terrível. Se envolveu em vários relacionamentos, casamentos, divórcios, enfim, até que ela morreu de desgosto, morreu de tristeza, simplesmente porque a coroa não coube na cabeça dela. Você é alguém que representa o reino de Deus, e esta coroa, você precisa representá-la bem. Você precisa dar o testemunho. Você, aonde você chega, você representa o reino de Deus. Não envergonhe. Pelo contrário, aonde você chega, você tem que mudar o ambiente, porque você carrega com você a glória de Deus. Irmãos, e o último exemplo que eu quero dar para vocês a respeito do maná, que eu quero que vocês recebam e tomem posse disso. Deus, Ele dá uma ordem, que deveriam pegar um maná. Lembra que eu te disse que ele não durava mais de um dia, ele apodrecia, ele cheirava mal, não tinha como guardar. Mas Deus ordena que pegasse aquele maná e colocasse dentro da arca da aliança, colocasse na presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Passou um dia, passou semanas, passou meses, anos, e aquele maná não estragou. Por quê? A palavra de Deus diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quando o maná foi colocado diante da presença, o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. O nosso relógio é movido pelo Cronos. Esse relógio, a gente briga contra ele, está aí o tempo correndo. Mas o relógio de Deus é diferente. Não é Cronos, é o Kairos, é o tempo de Deus. Como assim, pastor? Quando você entra na presença dele, a lei natural deste mundo perde o valor. Uma das coisas que pertence à lei natural deste mundo é o tempo. Mas tudo que envolve a este mundo, que é a lei deste mundo, vem uma lei maior e sobrepõe e anula. Um exemplo, o maná, como eu disse. Outro exemplo, a vara de Arão foi colocada diante da arca.
Talvez levaria anos para aquela vara, se ainda tivesse um pouco de vida, dela criar raízes e poder florescer e quem sabe até frutificar anos. Mas de uma noite para outra a vara frutifica. Por quê? Porque diante da presença não é mais o nosso Cronos, mas é o Kairos de Deus. Levaria anos para produzir azeite, mas chega um profeta diante de uma viúva pobre, endividada, esperando apenas a morte. E aquele profeta diz assim: olha, pega este azeite, recolhe o máximo que você puder de vasilhas. E ela começa agora de porta fechada a derramar aquele azeite sobre as vasilhas, e o azeite não acaba. Seriam anos para plantar aqueles pés, né, de oliveira, produzir o azeite. Agora não é mais o Cronos que leva anos, mas é o Kairos de Deus que reina naquela vida, naquela situação. E uma palavra é o suficiente para mudar a história daquela mulher. Vai, vende agora esse azeite, paga as tuas dívidas, vive você e o seu filho, viva, porque o Kairos de Deus, o tempo de Deus sobrepõe sobre o Cronos do homem, e ele muda a nossa história. Quem está entendendo? A glória a Deus. Ai, irmãos, eram anos talvez para produzir um pão, uma palavra de Jesus: eu te dou graças por este pão. E através de 5 pães ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque não é o Cronos, é o Kairos. E eu declaro sobre a tua vida, você olha para hoje e fala: tudo está difícil, o tempo não é propício. Ei, você não é, a tua vida não é definida pelo Cronos, pela lei natural deste mundo, mas pelo Kairos, o tempo de Deus, a lei de Deus. E quando vem a lei de Deus, sobrepõe sobre a lei dos homens, prevalece. É Deus, o favor de Deus que define o teu destino. Ei! Ai, irmãos, vem um médico e no processo natural diz: isso aqui não tem cura, ou é um tratamento caro, é um tratamento demorado, é um tratamento que vai doer muito, trazendo muito sofrimento. Vem a palavra de Deus e diz: você está curado em nome de Jesus. E de uma hora para outra, tudo aquilo que é a ordem natural, vem o reino de Deus, a lei de Deus. E nós não vivemos do natural, nós vivemos do sobrenatural. Você vive do sobrenatural. Você vive debaixo do Kairos de Deus, o tempo de Deus. Você pode ficar de pé e colocar agora a tua vida diante deste Deus. Seja qual for a situação que você está passando, seja qual for a dificuldade que você está passando, ei, não é um ambiente que define, não é, sabe, se o plano de governo, se a economia do país está favorável, não, isso não define o teu destino, mas é o favor. O que define é se você está diante da presença de Deus, se você permite que o reino de Deus se manifeste. Tudo muda, porque a glória de Deus vem e a palavra dele sobrepõe sobre a palavra dos homens. Levante tuas mãos para o alto. Deixa a glória de Deus descer. Deixa a glória de Deus, deixa o céu descer. Os céus estão abertos, o maná está chegando, a tua provisão, o teu sustento. Jesus, faz isso, ó Pai, faz isso, Senhor. Vem com a tua glória, vem com o teu reino. Vem, Senhor, muda a história deste povo que aqui se encontra. Muda, Senhor. Talvez pessoas estão aqui debaixo da palavra do homem, mas hoje é a palavra de Deus que está definindo o nosso amanhã. É a palavra de Deus, é o Kairos. Oh, aleluia! Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Enche
este lugar agora com a tua presença. Enche este lugar com a tua glória. Muda, Senhor, destinos. Basta uma palavra para destinos serem mudados. Ei, você que está debaixo da palavra dos homens, ei, se entregue à palavra de Deus. Se entregue ao Kairos de Deus. A palavra de Deus sobrepõe, prevalece, é muito maior do que a palavra dos homens. Oh, Jesus, 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 manifesta a tua glória, o teu poder neste lugar. Manifesta o teu poder neste lugar. Enche as nossas vidas, enche nossos corações. Aleluia. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Sim, Deus, vem com a tua glória. Deixa o céu descer. Aonde a presença de Deus se manifesta, toda palavra do homem se cala e reina a palavra de Deus. Declare isso, igreja. Você pode fazer essa oração, vai lá. É a glória para sempre. A última vez, declare. Estenda suas mãos, direção da sua casa. Senhor meu Deus, nós queremos viver esta semana, nós queremos viver a nossa família, o tempo de Deus, o Kairos. Queremos viver o propósito de Deus. Nós não nos movemos pela palavra dos homens, mas nós nos movemos pelo favor de Deus, pela graça do Senhor Jesus, pela palavra que é soberana vinda de Deus. Por isso essa semana será semana de vitórias, será semana de realizações. Essa semana os céus estão abertos e coisas sobrenaturais irão acontecer em nossas vidas. Eu oro, ó Pai, abençoando cada vida, cada família, e que esta semana nós possamos ver as Tuas mãos operando